Boa noite a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Convido o senhor vereador Ninha Fresneda a fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, Eduardo Lamitso, primeiro secretário, pastor Eliezer, senhores vereadores, vereadoras, telespectadores da TV Câmara, TV do Povo, boa noite. De acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, farei uma citação bíblica no livro de Salmos, capítulo 128, versículo 1, 2, 3 e 4. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, será feliz e irá bem, e a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como os plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Coloco em discussão as atas das sessões camarárias do dia 15/3 de 2021. Não havendo manifestações, consideramos as mesmas aprovadas. Solicita ao secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos de diversos. O senador expediu a mim mensagem eletrônica informando o recebimento de propositura do vereador Isael Veloso da Silva Neto. Carta recebida pelos vereadores Marcos Rogério Gasparetto e Paulo Henrique Andrade, com título Manifesto Tupã. Do Departamento Regional de Saúde de Marília, ofício resposta à moção de autoria da vereadora Cláudia Aparecida da Silva, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Comércio Exterior, resposta à indicação do vereador Isael Veloso da Silva Neto. Do Ministério da Cidadania, ofício resposta à propositura do vereador Paulo César Soares. Da Câmara Municipal de Lins, ofício informando a aprovação de requerimento que trata de assunto contido em indicação do vereador Alexandre Scombate. E da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Comércio Exterior, ofício de divulgação de cursos, Bolsa Auxílio Via Rápida e ofício resposta à indicação de propositura de autoria da vereadora Cristina Vicente do Seixo Hernandes. Solicita ao secretário que proceda à leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores e vereadoras. Os vereadores Paulo Henrique Andrade, Cláudia Aparecida Silva e Antônio Alves de Souza, ofício informando a formação de bloco parlamentar. Informa ainda que o vereador Paulo Henrique Andrade será o líder do respectivo bloco e a vereadora Cláudia Aparecida da Silva, vice-líder. Também, de autoria da vereadora Cristina Vicente do Seixo Hernandes, projeto de resolução 2/2021 regulamenta no âmbito da Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã a homenagem alusiva ao Dia Internacional da Mulher e da outras providências. Os expedientes serão encaminhados às comissões competentes. Solicita ao secretário que proceda à leitura dos expedientes encaminhados pelo senhor prefeito municipal. Prefeito encaminha caso balancete de receita e despesa referente ao mês de fevereiro de 2021. Também projeto de lei complementar 5/2021 dispõe sobre o programa de renegociação fiscal de dívidas municipais inscritos em dívida ativa, ajuizados ou não ajuizados, e da outras providências. Projeto de lei complementar 6/2021 regulamenta o parcelamento de créditos tributários e não tributários do município de Tupã, nos termos do artigo 16 da Lei Complementar Municipal 167 de 2009, que institui o Código Tributário da Estância Turística de Tupã, revogando expressamente a Lei Complementar 331 de 2017 e da outras providências. Também projeto de lei complementar 7/2021 acresce disposições ao Código Tributário Municipal, fixando em zero o custo de alvarás para microempreendedor individual, MEI, e trabalhador autônomo, na forma determinada pela Lei Complementar Federal
123 de 2006. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Ribeirão. Solicito que o secretário informe qual é a data e o horário que foi protocolado os projetos de lei 5, 6 e 7 de autoria do seu prefeito municipal. Projeto de lei 5. Questão de ordem, presidente. Dá para ler esse projeto na íntegra? Esse projeto 7/2021. É só questão de ordem, presidente, só para responder a questão do horário e depois... Está verificando aqui, vereador. O projeto de lei número 5/2021 é protocolado nesta casa no dia 19/3/2021, às 16 horas e 22 minutos. Projeto de lei complementar 6/2021, protocolado também no dia 19, às 16 horas e 23 minutos. E projeto de lei complementar 7/2021, protocolado no mesmo dia 19/3/2021, às 16 horas e 23 minutos. Senhor presidente, é só para deixar registrado que esses projetos foram colocados na pauta indevidamente, porque o artigo 214 do regimento diz que pode estar na pauta somente que foram protocolados até às 16 horas. Lembrando que sou a favor dos 3 projetos. Muito obrigado. Foi decisão ali para estar cumprindo as 48 horas do presidente. É uma de interesse da nossa população. Mas, senhor presidente, já que o senhor fez uma explicação, eu queria só registrar. Primeiro que nós temos que cumprir o regimento. O regimento é claro, no artigo 214, que os projetos só poderão entrar na pauta os que forem protocolados até às 16 horas. Aliás, o regimento foi alterado recentemente. E, dessa forma, esses projetos foram protocolados após esse horário. Eu queria só deixar registrado que está irregular uma postura da mesa. Eu vi que o William falou para o senhor que é de interesse do município, mas todos os projetos são de interesse do município. E a gente tem que cumprir o regimento. Mas, de qualquer forma, eu só queria deixar registrado. É questão de ordem, presidente, que fique claro que isso provavelmente não vai ocorrer novamente, porque senão a gente vai ter que pedir para retirar das pautas, tá? Porque a gente tem muito interesse nos projetos, mas isso não autoriza a colocar projetos sem ser dentro do que está dentro do regimento interno. Os expedientes serão encaminhados às comissões competentes. O vereador Marcos Gasparetto. Boa noite, presidente. Eu queria que esse projeto estivesse lido na íntegra, por favor. Qual deles? Secretário. O 7/21, Emerson. Qual 7? Isso, 7/21. Secretário, por favor, faça a leitura do expediente, do projeto de lei 07/2021 na íntegra. Projeto de lei complementar 7/2021 acresce disposição ao Código Tributário Municipal, fixando em 0 o custo de alvarás para microempreendedor individual, MEI e trabalhador autônomo, na forma determinada pela Lei Complementar Federal 123, de 14 de dezembro de 2006. Artigo 1º, o Código Tributário Municipal, Lei Complementar Municipal 167, de 27 de outubro de 2009, passa a vigorar acrescido do artigo 200B, que terá a seguinte redação: artigo 200B, ficam reduzidas a 0 todas as alíquotas relativas a taxas ou preços para abertura, inscrição, registro, funcionamento, alvará, licença, cadastro, alterações e procedimentos de baixa e encerramento, e aos demais itens relativos ao microempreendedor individual, MEI, e ao trabalhador autônomo, na forma disposta no artigo 4º, parágrafo 3º da Lei Complementar Federal 123,
de 14 de dezembro de 2006. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Exposição dos motivos. A presente alteração legislativa visa cumprir com o disposto no artigo 4º, parágrafo 3º da Lei Complementar Federal 123, de 14 de dezembro de 2006, que reza o seguinte: artigo 4º. Na elaboração de normas para sua competência, os órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de empresas dos 3 âmbitos do governo deverão considerar a unidade do processo de registro e de legalização de empresários e de pessoas jurídicas, para tanto, devendo articular as competências próprias com aqueles dos demais membros e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo da perspectiva do usuário. Parágrafo 3º, ressalvado o disposto nesta lei complementar, ficam reduzidos a zero todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento, e aos demais itens relativos ao microempreendedor individual, incluindo os valores referentes a taxas e emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas. A redação dada pela Lei Complementar 147 de 2014. Deste modo, a partir da edição desta alteração e somente a partir de então, passam a ser indevidas quaisquer cobranças relacionadas à emissão de alvarás para microempreendedores individuais, devendo o Poder Público Municipal, em conformidade com a lei, em observância ao princípio da legalidade. A disciplina relativa ao microempreendedor individual necessariamente deve ser estendida ao trabalhador autônomo para que lhes proporcione isonômico tratamento. São essas, senhor presidente e senhores vereadores, as razões que nos levam a propor o encaminhamento do presente projeto de lei complementar à apreciação. Prefeitura da Estância Turística de Tupã, 16 de março de 2021, assina o prefeito municipal Caio Cândido Pardo Auque. Os expedientes serão encaminhados às comissões competentes. De acordo com o ato da mesa 12 de 2020, a leitura das indicações será dispensada, sendo as mesmas encaminhadas às autoridades competentes. A indicação é de 98 a 111 de 2021. Dispensadas a leitura das indicações, indaga ao secretário se há inscrições para a tribuna livre. Não há, senhor presidente. Não havendo inscrições para pronunciamento da tribuna livre, solicita ao secretário que proceda à leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores e vereadoras. De autoria do vereador Lucas Satano, moção 21/2021, manifesta congratulações pela Semana Mundial do Rotaract, que acontece entre os dias 8 e 14 de março. Em discussão, a moção 21/2021, de autoria do vereador Lucas Satano. Ninguém querendo discutir. Pela discussão, vereador Lucas Satano. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, nobres colegas vereadores e vereadoras, público que nos acompanha de casa pelas redes sociais e pela TV Câmara. Senhor presidente, venho aqui então falar da moção 121 de 2021, a moção que nós então estamos postulando à Câmara Municipal de Tupã para congratular o Rotaract Clube de Tupã Vanuíri pela passagem do Dia Mundial do Rotaract e da Semana Mundial do Rotaract. O Rotaract Clube de Tupã Vanuíri tem na sua 9ª gestão, está na sua 9ª presidente e, com muito orgulho, é a primeira mulher presidente da história do Rotaract de Tupã Vanuíri, a Cindy Midori. Esse ano tem sido um ano muito difícil para os Rotaracts e também para os demais clubes de serviço, porque no meio da pandemia surgem várias demandas,
vários projetos e várias necessidades, mas existe ali a dificuldade de execução devido à impossibilidade de promover aglomeração, um trabalho em equipe presencial, e isso tem dificultado muito. E mesmo assim, a atual mesa diretora do Rotaract Clube de Tupã-Vanuíri, presidida pela Cindy, tem encontrado formas de, por meio dessas demandas, atendê-las por meio de projetos, mesmo aqueles que são realizados à distância ou por meio das redes sociais. Vou exemplificar 3: a arrecadação de alimentos em parceria com outros clubes de serviço e o Corpo de Bombeiro de Tupã, que arrecadou diversas toneladas de alimentos e itens de higiene para famílias carentes do nosso município. Outro projeto em andamento é a arrecadação e doação de materiais de EPI e materiais de saúde e higiene pessoal para instituições de assistência social do nosso município. E outro projeto, o nosso X Vanuíri, um projeto de arrecadação de recurso financeiro. E esses 3 projetos com um grande único objetivo: levantar e doar recursos para o combate ao Covid e ao coronavírus no nosso município, auxiliando as famílias e as instituições assistenciais da nossa cidade. Por isso, senhor presidente, peço que todos os vereadores votem favoráveis a essa moção, a moção de número 21. É só, senhor presidente. Continua em discussão a moção 21 de 2021, de autoria do vereador Lucas Ratano. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. O vereador Alexandre Combate apresenta a moção 22/2021, que manifesta apoio ao projeto de lei 119/2021 do deputado estadual Ricardo Madalena, que acrescenta o artigo 28A à lei 17.286, autorizando excepcionalmente o remanejamento das emendas parlamentares individuais de execução obrigatória para a compra de vacinas para os municípios. Em discussão a moção 22 de 2021, de autoria do vereador Alexandre Escobate. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. De autoria do vereador Augusto Fresneda Torres, moção 23/2021, manifesta congratulações à Igreja Evangélica Missionária Só o Senhor é Deus, pela dedicação ao trabalho ministerial e abnegada atuação. Em discussão a moção 23/2021, de autoria do vereador Augusto Fresneda Torres. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por todos. Solicita ao secretário que proceda à leitura das moções de pesar apresentadas pelos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Na noite de hoje, temos a moção de número 24/2021, de autoria da vereadora Cristina Vicente dos Reis Fernandes, que manifesta pesar pelo falecimento da senhora Fernanda Heloísa Rocha e Costa Guilhem. A moção será encaminhada à família enlutada. Dando sequência a essa sessão ordinária, indago ao secretário se há requerimentos para deliberação. Senhor presidente, só para comunicar aos senhores vereadores, eu fiz uma indicação no dia de hoje, número 104/2021. Essa indicação, ela solicita do prefeito para que ele zere os impostos para o MEI. E nessa emenda eu coloquei no final dela, várias linhas para subscrição. Se algum vereador quiser subscrevê-la, está à disposição. A indicação 104/2001. A indicação 104 está aberta a todos os vereadores para subscrição. Estou preparando para o discurso. Senhor presidente, na noite de hoje temos requerimento 3/2021, de autoria do vereador Paulo Henrique Andrade, que requer informações à Santa Casa de Misericórdia de Tupã sobre a estrutura necessária para a acomodação de novos leitos de UTI. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Henrique. Solicito que o secretário faça a leitura na íntegra desse requerimento, por gentileza.
Requerimento 3/2021, excelentíssimo senhor Laércio Garcia, administrador da Santa Casa de Tupã, excelentíssimo senhor Claudinês Luque Arroio, provedor da Santa Casa de Tupã, Estância Turística de Tupã, 19 de março de 2021. Depois das saudações cordiais, sirvo-me do presente para requerer a Vossa Senhoria algumas indagações sobre a estrutura da Santa Casa de Misericórdia de Tupã. 1. Hoje a Santa Casa tem a estrutura necessária para acomodar de 5 a 10 leitos de UTIs novos? 2. A Santa Casa pode firmar convênio de forma exclusiva com a Prefeitura Municipal de Tupã para que esses leitos sejam destinados somente para os moradores de Tupã? Se sim, de que forma? 3. Existe alguma área ou equipamento que a Santa Casa necessite para atender melhor os pacientes de Covid, tanto no atendimento ambulatorial quanto de UTIs, que a Prefeitura de Tupã possa ajudar financeiramente na compra desses equipamentos ou na reforma de estrutura da Santa Casa, trazendo com isso um melhor atendimento ou até mesmo expansão dos serviços já realizados? 4. Prefeitura de Tupã poderia ceder funcionários para ajudar no atendimento dos pacientes de Covid na Santa Casa? 5. Existe a necessidade de contratação de novos funcionários para atendimento ao Covid, que nesse caso a Prefeitura possa arcar de forma emergencial com esses gastos? Se sim, qual é o meio legal para que isso ocorra? Sem mais por hora, agradeço a atenção dispensada. Assina o vereador Paulo Henrique Andrade. Em discussão, o requerimento 3/2021, de autoria do vereador Paulo Henrique de Andrade. Questão de ordem, presidente. Gostaria de discutir esse requerimento. Em discussão, vereador Paulo Henrique. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. O presidente, como líder de bancada, vou precisar de mais 2 minutos, tá? Para poder fazer a explanação desse requerimento, só para não ser interrompido no meio, por gentileza. Vamos lá, começando então agora, falar um pouquinho desse requerimento. Antes de mais nada, quero saudar todos os vereadores, a população que nos prestigia aqui, meu boa noite, os servidores também da Câmara Municipal que estão hoje trabalhando aqui para poder levar a Câmara Municipal na casa de todas as pessoas. Falar um pouquinho desse requerimento, presidente, é realmente importante. Nós temos hoje que realmente agradecer o trabalho que a Santa Casa de Misericórdia aqui do nosso município, em Tupã, vem desempenhando à frente da saúde, principalmente no combate do Covid. Isso realmente tem que ser elogiado e exaltado todas as vezes que a gente for falar de Covid, pois hoje nós temos 15 leitos que são utilizados aqui, não só por Tupã, como por toda a micro-região do nosso município. Nós temos também aqui hoje, só para explanar e exemplificar, 15 leitos, e desses 15 leitos, nós temos, além dos pacientes que são aqui do nosso município, que são 53%, nós temos hoje pacientes de Herculândia, Iacri, Palmital, Baços, Marília e Rinópolis. Ou seja, dos 15 leitos que nós possuímos, nós temos que dividir isso com outros municípios aqui da micro-região que a Santa Casa atende e também de municípios fora dessa micro-região, como aqui citei, Marília, Palmital, são municípios que não pertencem à responsabilidade aqui da Santa Casa. E o questionamento disso é exatamente ver como que o município de Tupã pode, através da Santa Casa, aumentar os leitos, mas que esses leitos sejam exclusivos para a nossa cidade. Não que façam parte da CROSS, que é o que regulamenta todos esses leitos aqui no nosso estado, e nós acabamos ficando impedidos de não ter um controle e uma maior tranquilidade referente a esses leitos. Temos que receber leitos até de Paulicéia, de outros municípios que já vieram para cá. Então a ideia nossa é realmente ver de que forma que a Santa Casa precisa de ajuda e como a Prefeitura Municipal, através do recurso que foi enviado pelo governo federal, para o combate do Covid, possa realmente ser empregado para os munícipes aqui de Tupã, para a população aqui de Tupã. Esse é o primeiro questionamento que a gente faz para realmente entender se há essa possibilidade, e havendo
como nós da Câmara Municipal e também da Prefeitura Municipal possamos ajudar. Nós temos dinheiro que foi empregado aí com outras ações que foram feitas aqui na nossa cidade, e a gente vendo como está o Covid, não só aqui em Tupã, mas em como toda a região, nós precisamos ter um plano B, não só esperar a vacina, que ela é muito importante, mas que nós tenhamos também leitos de UTI para dar essa tranquilidade, principalmente para o comércio voltar a abrir, principalmente para a gente poder ter a tranquilidade de poder trabalhar novamente e trazer o sustento para dentro de casa através do trabalho. E esses leitos viriam em grande ajuda para esse momento. E também trazendo um retorno aqui do requerimento que a gente fez aqui para o AME aqui de Tupã, junto à FAMESP. Hoje falei novamente com a assessoria de imprensa da FAMESP, eles ainda não têm nenhum norte, porque eles estão com um problema em adquirir equipamentos para poder fazer toda essa estrutura dentro do AME. Eles não sabem se vai ser o AME somente para o Covid, ou se vai ter o ambulatorial, os exames e também as consultas na parte de baixo, porque eles não sabem como vão fazer essa logística. Falei hoje, eles não têm também um respaldo na questão do oxigênio, pois o tanque que eles possuem lá, o reservatório que eles possuem lá no AME, ele é pequeno para realmente para operar um leito de UTI para Covid, onde realmente o volume é muito grande, e também não há certeza nem de que isso vai acontecer, presidente. Ou seja, há sim muita dúvida, há sim muita coisa a ser respondida, e qual vai ser o custo disso. Em contrapartida, nós temos dinheiro em caixa e nós podemos sim ajudar. Conforme falei, fui visitar a UTI do Covid aqui da Santa Casa, que é adaptada e não é uma UTI de forma que a gente entende como sendo a melhor, onde você consegue disponibilizar todos os leitos no mesmo local. Então a gente quer entender como que nós podemos ajudar ainda mais a nossa Santa Casa. Presidente, peço voto favorável a todos os vereadores. Continua em discussão o requerimento 3/2021, de autoria do vereador Paulo Henrique de Andrade. Pela discussão, senhor presidente. Discussão, vereador Ribeirão. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. Essa matéria foi discutida na última sessão, quando o vereador Paulo Henrique questionou a instalação de leitos de UTI do AME. Eu acho, inclusive, quero falar diretamente ao prefeito, que o Paulo Henrique está propondo nada mais do que um convênio. Prefeitura e Santa Casa alugar 5 ou 6 ou 3 ou 4 leitos, montar UTI somente para Tupã, porque todas as UTI da Santa Casa, de acordo com o convênio que ela tem com o SUS, pertencem ao CROSS. Quer dizer, nós não podemos jamais reclamar que alguém veio para Tupã e ocupou a Santa Casa, porque por muitas e diversas vezes nós mandamos paciente de Tupã para outra cidade, porque também pertence ao CROSS. Então a proposta do Paulo Henrique, quero aqui dizer ao seu presidente, ao seu prefeito municipal, é que a prefeitura junte com a Santa Casa, separa lá uns 5 quartos que tem da Santa Casa, equipe eles e que seja um convênio, onde a prefeitura vai custear isso pelo tempo que precisar, se é 3 ou 4 ou 5 meses, no momento crítico que estamos vivendo, para que, se tiver algum tupaense que não tenha que ser removido para São Paulo ou para qualquer outro lugar, para ser atendido em Tupã. Então essa ideia é uma ideia que é possível. A prefeitura já tem alguma subvenção com a Santa Casa, e fazer um convênio desse seria mais ou menos o que o prefeito fez, aliás, fez muito bem, alugar parte lá do Dom Bosco para colocar o pessoal que saiu da Assembleia, nos idosos que saiu da Assembleia. Então seria uma forma da Câmara dizer para o prefeito, olha, faça um convênio, separa lá 5 leitos, 6 leitos, 4 leitos, a prefeitura investe lá, e a gente pode usar exclusivamente para o povo de Tupã. Então, quero dizer que sou favorável e solicito ao prefeito que se reúna com os dirigentes da Santa Casa e tente fazer isso, para que a nossa população se sinta mais tranquila, porque o Covid está aí, mas nós sabemos que o grande problema hoje são a lotação que está nos hospitais. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 3/2021, de autoria do vereador Paulo Henrique de Andrade. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Não havendo mais requerimentos, passa a conceder a palavra
aos vereadores inscritos. Com a palavra, vereador Pastor Eliezer. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Alexandre Escobar. Na qualidade de líder do bloco parlamentar, eu gostaria de ceder mais 3 minutos para que o vereador Eliezer possa concluir o seu raciocínio. Com a palavra, vereador Pastor Eliezer dispõe de 8 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, segundo secretário Minha Fresneda, vereadores e vereadoras, público que nos acompanha de casa pela TV Câmara, internet. Nosso boa noite. Senhor presidente, eu quero começar falando aqui, parabenizando o prefeito Caio e também o vice Renan Victor Pontelli, por estar regulamentando novamente a abertura do comércio, e visto que a nossa cidade, e como todas as cidades do estado de São Paulo, do Brasil, está passando por um momento terrível, a economia, os empresários, os empregadores, os empregados, passando por situações econômicas terríveis. E aprove aí o destino, dar para a Tupã a sorte de poder ganhar mais uma vez na justiça o direito de poder regulamentar o próprio comércio das cidades. E o prefeito, no dia de hoje, anunciou a reabertura do comércio, o qual, senhor presidente, eu sou a favor, pois nós mesmos votamos esse projeto na Câmara Municipal, reconhecendo todos os segmentos comerciais como essencial. E realmente eu acho que essencial é o trabalho de todo mundo que precisa levar o pão de cada dia para casa, trabalhando honestamente. Temos visto trabalhadores, empresários sendo presos e os ladrões sendo soltos. Isso é um absurdo e nós ficamos assustados, de ver isso acontecendo na nossa nação. Separei alguns tópicos aqui, presidente, gostaria de falar sobre eles. Precisamos cuidar da saúde, mas precisamos entender que não é só o vírus que mata. Eu não ignoro o vírus, pois eu também fui acometido por ele. Então, nós precisamos entender que nós temos que harmonizar a ciência com a economia. Quando nós queremos separar a ciência e deixando a economia de lado, nós vamos ver que o vírus vai matar, mas também a fome mata. Muitas pessoas já estão se suicidando, muitas pessoas já estão com problemas com depressão, ansiedade, de ver os seus empregos indo embora, empresários quebrando, e nós podemos ver que a fome mata. Senhor presidente, notório, todos nós sabemos, o prefeito da cidade de Aparecida do Norte pediu socorro. A cidade está passando necessidade. Todos nós sabemos que a cidade sobrevive do turismo religioso e está tudo parado. Hoje se faz campanha no Brasil para arrecadar cesta básica para mandar para uma cidade. Eu acho incrível isso. Já está acontecendo, uma cidade inteira passando necessidade. Eu já estou participando de 2 organizações que estão pedindo ajuda para comprarem cestas básicas para mandar para a cidade de Aparecida do Norte, para poder ajudar as famílias que estão passando necessidade. Então, a prefeitura não vai dar conta de ajudar com tantas famílias com necessidades. As pessoas vão passar fome. Então, nós precisamos harmonizar a ciência com a economia, porque senão nós vamos ter problemas sérios. Hoje é lá em Aparecida do Norte, amanhã pode ser Tupã. Então, nós precisamos encontrar um meio com responsabilidade, e eu aproveito aqui para pedir a todos os comerciantes, toda a dedicação para que nós possamos realmente manter o distanciamento social, manter as pessoas doutrinadas, usando máscara, álcool gel, tomando todos os cuidados que a vigilância sanitária está nos pedindo, para que nós possamos evitar aí o contágio do vírus, mas manter aí as atividades econômicas das nossas cidades.
E eu gostaria de pedir também ao prefeito municipal, nós entendemos a lotação dos leitos de UTI, que alguns dias atrás estava a 100%, um pouco mais nas nossas cidades, mas que assim que os leitos diminuírem, assim que for possível, para que o prefeito também pudesse reabrir os templos religiosos, para que pudesse fazer as suas cerimônias, pois nós entendemos que esse trabalho é um trabalho essencial também, o trabalho espiritual, ele é protegido pela Constituição Federal, por um decreto federal, tá? E então nós gostaríamos de pedir que assim que os leitos de UTI baixassem na nossa cidade, pudesse também, com responsabilidade, dentro dos protocolos da vigilância sanitária, fosse aberta também as atividades aí dos templos religiosos, visto que nós temos um projeto de lei aprovado, uma lei hoje, né? Hoje é uma lei aprovada e sancionada pelo prefeito, que reconhece as atividades religiosas como essenciais no município de Tupã. Então, eu gostaria de pedir para o prefeito que assim que abaixasse aí, os leitos de UTI, nós pudéssemos, então, retomar essas atividades, que é muito importante, porque a religião faz um trabalho que o Estado não faz. A religião vai onde o Estado não vai. Então, é preciso entender que nós precisamos, então, ter essa liberdade para poder desenvolver o trabalho espiritual na nossa cidade, tá? E no Brasil e no mundo inteiro, nós precisamos entender que o trabalho espiritual é de suma importância na vida das pessoas. E as pessoas têm necessidade, elas têm necessidade de ir ao templo. Elas querem, muitos não querem, não têm um hábito, mas muitos querem e sentem essa necessidade de poder frequentar aí os trabalhos religiosos nos seus devidos tempos, de acordo com a religião de cada um. Então, senhor presidente, eu queria parabenizar aí a nossa, toda a equipe do prefeito, né, o jurídico, o JJ, toda a sua equipe, sempre está recorrendo aí e conseguindo na justiça, tendo êxito para a gente poder ter um fôlego no nosso comércio. Está, mais uma vez, através da lei, do trabalho, recorrendo na justiça e conseguindo aí uma liminar para que nós possamos manter o nosso comércio aberto. Então, parabéns por essa vitória para a nossa cidade, mais uma oportunidade que nós temos. É importante com que nós possamos aproveitar essa oportunidade, vamos dizer assim, né, que o destino dá para Tupã, mais uma vez, poder o nosso comércio reaberto novamente. Então, senhor presidente, essas eram as minhas palavras e eu volto a palavra. Boa noite a todos. Com a palavra, vereador Marcos Gasparetto. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, presidente, membros da mesa e os demais vereadores e a população que não está nos assistindo. Eu vou falar um pouquinho dessa lei, que é das MEIs, né? Que essa lei foi para a nossa casa em 2015, né? 14 de maio de 2015, pelo prefeito Manuel Gaspar, aonde essa casa aprovou essa cobrança indevida, aonde causou, né, várias cobranças indevidas à população que tem o microempreendedor, né, que tem a sua empresa. E em 16 de 10 de 2020, o vereador Charles do Espaço fez uma indicação falando dessa cobrança indevida. E foi lido, mas pelas eleições acabou não sendo concluída a indicação do nobre vereador. Ele não está mais na casa, então não pôde continuar a indicação dele. Em dia 28/1, eu fui procurado pelo Mistarda, ele é um PM aposentado, e questionando novamente sobre essa cobrança. Conversei com a nossa bancada, né, Tutu, professora, Ratano, Ninha Fresneda e Paulo da Farmácia, que a gente conversasse com o prefeito para
acabar com essa cobrança indevida. Fomos falar com o financeiro disse que era muito difícil deixar de cobrar essa, porque é um arrombo dos cofres públicos, né? De quase 1 milhão de não vir para o cobro. Ele disse que não ia ver o que faria. Fomos falar no jurídico, né? E o jurídico falou que ia ter um norte para nós. A gente foi conversando, falando com o JJ, conversamos com o Caio, nosso nobre vereador Ratano também conversou com o prefeito sobre isso, e ele mandou esse projeto de lei, zerando essa cobrança indevida, para você ver que os problemas tá grande mesmo na cidade. Você vê a indicação da bancada do nobre vereador Ribeirão e Paulo Henrique, eles já tinham feito a indicação, porque já tinham procurado eles também para essa questão dessa cobrança indevida. Então, quero aqui agradecer o prefeito, o jurídico, que entendeu esse pedido e mandou nessa casa que a gente vamos aprovar essa lei, que essa população não seja, né, tendo prejudicada por cobrança indevida. Obrigado, presidente. Obrigado a todos. Com a palavra, vereador Brito, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, demais vereadores e vereadoras, população que nos acompanha, boa noite a todos. Senhor presidente, pela situação que se encontra aí no nosso país e até o mundo inteiro, né, é importante que tenhamos consciência da necessidade de administrar com coerência o nosso município. E isso vem sendo feito pelo nosso prefeito Caio Roque, pelo vice-prefeito Renan Pontelli, e por toda a sua equipe. Eles têm trabalhado, a gente tem acompanhado, tem trabalhado incansavelmente, reuniões noturnas, finais de semana, e preocupados, inclusive com essa pandemia que assola o nosso mundo, a pandemia do coronavírus, onde está afetando várias pessoas, causando fechamento de empresas e, consequentemente, desempregos. A questão de alguns dias aí, como o vereador Marcos acabou de falar, eu pude ver o prefeito até preocupado, né, com essa questão dos profissionais autônomos, dos microempreendedores individuais, como o Marcos colocou aí que é procurado, né? Parabéns, Marcos, pessoal, pela bancada aí, pela preocupação. Nós temos o exemplo dos donos de vans que transportam alunos, estão parados até hoje. Isso tem causado um transtorno muito grande. Até fiquei feliz, dou os parabéns ao prefeito por ter encaminhado esse projeto de lei número 7, né, de zero esses tributos aos microempreendedores e aos trabalhadores autônomos. Também falar um pouco, senhor presidente, sobre em relação ao anúncio que teve há dias atrás também, em relação ao fechamento do AME, Tupã, que tinha como objetivo a criação de novos leitos de UTI. Todos nós ficamos muito preocupados, tendo em vista que o AME é um ambulatório, um centro ambulatorial de diagnóstico e orientação terapêutica de alta redutividade, dando ênfase nas necessidades da rede básica do nosso município. Ele proporciona um atendimento de excelente qualidade, de forma próxima a todos os cidadãos tupanenses, não só de Tupã, mas de, acho que aproximadamente 19 municípios que são atendidos aqui. E presta um conjunto de serviços que garante uma intervenção rápida e eficaz, a fim de promover o diagnóstico precoce a todo paciente que lá são assistidos. E atende também, como eu disse, uma demanda regional. E devido a muitos comentários, o porquê não se criaria novos leitos na Santa Casa? Então, diante de tais comentários, a gente tem em contato com o Laércio Garcia, administrador da Santa Casa aqui de Tupã, e ele me disse: Brito, temos recursos financeiros do governo do estado
Ou seja, não há necessidade da Prefeitura de Tupã investir recursos para a criação de novos leitos. Ele diz também: temos estrutura física, temos equipamentos, mas não temos recursos humanos. Mas por que não temos recursos humanos? Porque é uma ala, um atendimento que necessita dessa pessoa exclusividade. E esse trabalhador dessa ala de Covid não pode estar trabalhando em outro emprego, porque muitos dependem de trabalho em 2 empregos, no seu dia de folgas. O risco é grande de se contaminar e levar para os seus familiares. Então, eles não têm essa demanda de recursos humanos para estar criando esses novos leitos. Mas o prefeito Caioque e o vice-prefeito Ana Pontelli, o secretário de saúde, Dr. Miguel, estão muito atentos e preocupados com essa demanda. Tanto que na semana passada, por 2 vezes o prefeito esteve na Santa Casa. Mas para tranquilizar aí a nossa população e também os funcionários do AME, o governo do estado garantiu que não vai fechar o AME de Tupã. O que pode acontecer é usar uma pequena parte da estrutura do AME para criar alguns leitos de UTI para emergência, caso necessário. Mas eu digo que nós confiamos muito em Deus e tenho certeza que isso não vai haver necessidade de usar esses leitos. Não vamos deixar que isso ocorra na nossa cidade e que em breve possamos adquirir a vacina e minimizar o sofrimento de todos nós. Que Deus abençoe e ilumine o caminho de todos nós, senhor presidente. Com a palavra, vereador Alexandre Escobate. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, a população que nos assiste, os telespectadores da TV Câmara, eu estou usando a palavra hoje também para destacar que a partir de amanhã o comércio e outros estabelecimentos da cidade voltam a funcionar com algumas restrições. Isso aí devido a uma decisão judicial. Isso representa um grande alívio para esses setores e para toda a população. Mas é preciso, senhor presidente, manter o estado de alerta, muita cautela e principalmente muito bom senso da população. Precisamos manter os cuidados como a utilização de máscara, o distanciamento e todas as normas de segurança para evitar que medidas mais drásticas tenham que ser novamente tomadas. Então cabe a toda a população lidar com esse assunto de maneira responsável. Enquanto não vencermos esta batalha, é preciso que todos estejamos empenhados. Gostaria aqui também, senhor presidente, de elogiar a maneira séria e responsável do prefeito Caioque, do vice-prefeito Renan Pontelli, do secretário de Assuntos Jurídicos, Dr. João José Pinto, Dr. Miguel Ângelo Demarque, e principalmente, claro, a todo o comitê gestor e a toda a sua equipe que vem lidando com esse assunto com muita excelência e muita autoridade. Senhor presidente, eram essas as minhas palavras. Gostaria de voltar a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Ninha Fresneda. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente Figueiredo, primeiro secretário pastor Eliezer, senhores vereadores e vereadoras, direto ao assunto, senhor presidente, falar um pouquinho da minha indicação, que fala sobre o Porto Seco para implantar aqui em nossa cidade.
e o Porto Seco mais perto que nós temos aqui é em Bauru. Então fica muito difícil para os produtores aqui ir até Bauru para ter sua autorização para exportação dos seus produtos. Então quero ler um pouquinho sobre os Porto Secos, que fala: Porto Seco são uma espécie de terminal alfandegário de uso público que levam os procedimentos aduaneiros para o interior do Brasil. Esses terminais ficam responsáveis por aliviar o fluxo de mercadorias nas áreas de entrada e saída, como portos, aeroportos e mercadorias em fronteira de todo o país. O Porto Seco conta com a base da Receita Federal do Brasil, e que é responsável pela parte burocrática de tributação, desembaraço aduaneiro, entre outros processos. Tupã, por estar localizada em uma região estratégica, sendo de empresas que exportam, apresentam essa necessidade, tanto na parte dos produtores, quanto da parte das empresas, tendo em vista que se torna necessário serem realizados estudos no sentido de se instalar uma unidade denominada Porto Seco, onde se realiza operações de movimentação, armazenagem, despacho de produtos controlados pela aduana, pensando no bem-estar de todos e numa cidade com mais desenvolvimento e infraestrutura. Pedimos aos nobres pares, agradeço pela votação que foi aprovada por unanimidade. Então, senhor presidente, Tupã está localizado numa área centralizada, né? É um polo regional, e tem muita cidade aqui que tem muitos produtos, e a demanda agora está crescendo, está desenvolvendo cada vez mais os nossos produtos, tanto mais no amendoim e também nos frigoríficos, carne que seja exportada e outros produtos. Eu tenho certeza que tendo esse Porto Seco aqui na nossa cidade seria muito bom para Tupã e nossa região, porque temos que, hoje os produtores têm que levar para Bauru para ter autorização para exportar seus produtos, e tendo esse Porto Seco aqui em Tupã, vai ficar muito mais fácil para os produtores, vão gastar menos dinheiro, vão economizar mais, e já vai sair daqui pronto para os portos, para exportações para outros países, no caso do amendoim. Então, eu acredito que vai gerar emprego e renda para o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente, e volta a palavra. Com a palavra, a vereadora Claudinha. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadora e a todos que nos acompanham nessa noite maravilhosa. A indicação de hoje diz a respeito ao auxílio emergencial, onde foi promulgada na última segunda-feira, dia 15 de março, aprovando a PC emergencial 186/2019, viabilizando a retomada do auxílio emergencial. Com isso, solicito ao senhor prefeito que seja disponibilizado novamente a interdição de metade da Avenida Tamoios para acomodar tendas, dispor de cadeiras em frente ao Banco Caixa Econômica Federal. Todos sabemos que o auxílio emergencial é realizado através do aplicativo Caixa Tem. Na maioria das vezes, com o volume de acessos, impossibilita a população de realizar algum procedimento através do aplicativo e acabam recorrendo à agência bancária. No ano passado, essa iniciativa foi tomada para evitar a aglomeração de inúmeras pessoas que ali precisavam buscar por seu auxílio ou até mesmo para retirarem algumas dúvidas acerca do auxílio. A referida iniciativa já havia sido tomada anteriormente pelo excelentíssimo senhor prefeito, fato este que teve reconhecimento
da gerência do Caixa Econômica Federal e no estado em que ainda nos encontramos de pandemia. É válido permanecer com essa atenção voltada à população, respeitando as recomendações da OMS quanto ao distanciamento entre as pessoas, higienização das mãos com álcool em gel, orientações sobre o protocolo referente a doenças e de organização do local. Também quero aproveitar o espaço para dar os parabéns ao nosso prefeito Caio. Tenho certeza que essa noite muitos comerciantes vão dormir felizes, porque amanhã nosso comércio estará aberto. Parabéns, Caio, parabéns, Renan, parabéns, secretário de Saúde, doutor Miguel, JJ, parabéns a toda a equipe. Que Deus nos abençoe. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Com a palavra, vereador Paulo da Farmácia. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, novos vereadores e vereadoras, eu fiz uma indicação ao prefeito municipal, do Vigente de Mendes, secretário de Turismo, uma indicação emergencial para atender o pessoal da área da cultura, né? E estou pedindo que ele use o recurso depositado pela Prefeitura Municipal no Fundo de Cultura, como foi feito no ano passado pelo nosso prefeito municipal, para atender os artistas que, devido à pandemia, não estão podendo trabalhar, né? E também fazer o planejamento na área da cultura 2021 e 2022, porque mesmo com a pandemia do coronavírus, dá para fazer as atividades online e seguir as metas do Plano Municipal de Cultura. Muito obrigado, senhor presidente, e volta a palavra. Com a palavra, vereador Ribeirão. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez, nós queremos falar sobre a indicação que fizemos para isenção da taxa para as MEIs. A Prefeitura vem cobrando há muito tempo, só lembrando, esse projeto que está protocolado, que foi lido hoje, pede alteração no Código Tributário e não na Lei 294 de 2015. Na verdade, o Código Tributário é de 2009. Ele consta lá como cobrança a todas essas empresas. Quero aqui fazer justiça, porque se tem uma coisa que a Câmara e os vereadores têm que ter, é ética. A gente sempre procura se comunicar da melhor forma, tendo ética, transparência com todos. Quero fazer justiça, que esse assunto ele é bastante antigo na casa. Quero aqui ressaltar a luta feita pelo Claudemilson Nistarda. Esse moço falou com todos os vereadores da legislação passada, ele reclamou para todos, enviou uma carta ao ex-presidente Eliezer, que recebeu a carta, reclamou para todo mundo, e todos nós, durante esse período, eu estou me referindo à Câmara anterior, a Câmara que foi findada em dezembro, todos nós procuramos prefeitos, secretários, área da tributação, para corrigir essa injustiça feita contra os microempreendedores. Quando eu digo em fazer justiça, é isso. O vereador Charles, apesar de todos terem conversado, do Nistarda ter conversado com todos os vereadores, ele tomou a iniciativa de fazer uma indicação, e eu me recordo que o último discurso dele, nessa tribuna, foi exatamente dizer que havia feito reunião com o prefeito Caio, e que ele iria fazer em novembro essa alteração na lei. Nós aguardamos, é final de ano, é eleição, e quando foi no começo do ano, novamente, o senhor Claudemilson Nistarda nunca desistiu de lutar pelos interesses, não só dele, como de todos os MEIs. Mais uma vez procurou, acredito eu, se não todos, quase todos os vereadores dessa legislatura. Inclusive, quero ressaltar que ele me disse que procurou Marcos Gasparetto, procurou o Paulo Henrique, eu acredito que tenha procurado o vereador presidente Idamitson, deve ter procurado novamente outros vereadores. Ele é um incansável na busca da justiça para com os microempresários. E eu fiz essa indicação
depois de muita conversa, tanto no jurídico da Câmara, da Prefeitura, quanto no tributário, quanto na administração, enfim, em todos os departamentos, que acredito eu, quero aqui dizer, que o Marcos Gasparetto com certeza fez a mesma coisa, porque nós não temos outro caminho, porque se o projeto é código tributário, o vereador é impedido de fazer. Então, o que aconteceu? Nós fizemos um trabalho. O que acontece? É que o regimento dessa casa diz que uma indicação que acabou em dezembro, de uma Câmara que acabou, foi arquivada, de acordo com o regimento, podendo qualquer vereador fazer indicação assim que começa uma nova legislatura. Eu segurei mais um pouco para ver se o prefeito, como é que ia ficar a situação financeira da prefeitura, e agora, quando foi essa semana, um assunto bastante discutido, nós protocolamos, mas colocamos aqui no final a minha assinatura e várias assinaturas está disposto a todos os senhores vereadores, porque aqui ninguém quer ser protagonista, até porque na minha própria indicação começo a justificativa dizendo, conforme propositura de autoria do ex-vereador Charles do Passo, essa propositura dele foi arquivada, ela não existe, mas eu tenho que fazer justiça. Senhor presidente, eu solicito do meu líder que me dê mais 5 minutos, por favor. Sim, será mais 5 minutos. Pedrão. Muito obrigado. 6 minutos no total. Dessa forma, eu quero aqui dizer o seguinte, essa Câmara sempre se fez presente para resolver as coisas de interesse da população. É por isso que eu solicito a cada vereador que assinar o projeto de lei já chegou na casa. O projeto, quando chega na casa, ele tem que ser lido, distribuído e, com certeza, nós temos que verificar se esse projeto cabe emenda ou não cabe emenda, se ele está correto, se ele não está correto. O projeto, quando entra na casa, é para que o parlamento possa participar dessa discussão. Então, eu perguntei hoje, antes da sessão, o motivo pelo qual ele foi protocolado na sexta-feira, após as 16 horas, e não cumpriu o artigo 214, porque ficou parecendo que, após o protocolo, dentro do prazo regimental da minha indicação, é para que não possa alguém fazer algo, tem que ser alguém da base do governo. Eu não quero acreditar nisso, mas é o que parece, até porque esse projeto não é meu, não é do Baixo Gasparetto, não é do Charles, não é da Claudinha, não é do Damito. Esse projeto é para atender a injustiça cometida contra as MEIs, que são pequenos empreendedores que faturam no máximo R$80 mil no ano. Se passar disso é desenquadrado, portanto, é aquele cabeleireiro que trabalha, é aquela manicure, é aquele cidadão que é ambulante, ele faz um MEI, que é a sobrevivência dele, não é justo. E de acordo com a lei federal que foi votada, determina que não pode cobrar nada deles, e com isso, essa injustiça agora poderá ser corrigida. Mas é bem verdade que nós temos que ler esse projeto, porque achei que ele foi protocolado muito às pressas. É preciso ver se ele contempla, de acordo com a lei, o que precisa ser feito. Eu já fico feliz, quero aqui agradecer à Prefeitura, o secretário jurídico, o Everton, o Quilão, o Caio, de estar preocupado com a população, em especial no caso do mais fraco, que são as MEIs. A MEI é a menor empresa possível que tem, porque ela só fatura R$80 mil ano. E nós temos em Tupã mais de 2.500 MEI que está sendo injustiçada, pagando taxa de fiscalização, e muitas vezes trabalha na sua própria casa e paga taxa para ser fiscalizada. Ela não pode pagar taxa, ela não pode pagar nenhum tipo, até protocolos da prefeitura não podem ser cobrados. Se ela desistir de ser MEI, ela também não pode cobrar taxa. Isso está assegurado na lei federal, e com isso eu acho que essa harmonia entre os poderes, mas com a independência, porque é muito importante ser harmônico, mas é muito importante ser independente. É por isso que eu protocolei essa indicação, e a minha indicação está muito mais embasada do que o próprio projeto, apesar que o interesse é o mesmo, é o objetivo de ajudar as MEIs a não ter mais despesa. Eles que ganham muito pouco não têm que ficar pagando taxas para a prefeitura, porque seria talvez um desempregado se não tivesse o MEI. Então, essa é uma forma que o governo federal ajuda, pagando o INPS R$50, não é o valor em cima do que ganha, e a prefeitura não vai cobrar mais. Isso é muito bom, agradeço imensamente ao prefeito, e quero aproveitar nesse momento, agradecer também ao prefeito,
pela insistência de trabalhar naquele projeto que nós aprovamos nessa casa, de regulamentar o comércio e deixar o comércio trabalhar ordeira e com todos a situação sanitária resolvida. É preciso que todos sobrevivam. E é por isso que a gente está aqui dizendo: parabéns ao JJ, entrou com recurso. Nós sabemos que é uma liminar ainda, quer dizer, nós conseguimos resgatar, derrubar uma liminar que nos tirou o direito, e eu tenho certeza que o judiciário vai continuar no recurso, a prefeitura vai continuar no recurso, e a gente vai torcer para que a gente consiga fazer as duas coisas: fazer o comércio funcionar e prevenir que as pessoas não adoeçam, porque nós não podemos deixar alguém de Tupã morrer na rua ou morrer na porta de um hospital. Então é preciso ter responsabilidade dos dois lados, conforme bem disse o vereador Eliezer. Nós temos que cuidar da doença, mas tem que cuidar também da geração de renda, de emprego, para que todos sobrevivam. Mas não podemos deixar de usar a responsabilidade para que a gente não transmita vírus para terceiro, porque isso é a pior coisa que tem, porque depois de feito não há mais o que discutir. Alguém vai ficar doente, vai deixar de trabalhar porque está doente, outros morrerão, e aí não adianta nós ficarmos lamentando. Então, nós estamos fazendo o nosso trabalho. Assim que o prefeito mandou o projeto, votamos ele em urgência, está implantado. Votamos outro projeto em urgência, que se possível for comprar vacina, que eu acho difícil um município comprar vacina, porque a prioridade é do SUS, do governo federal, mas nós temos que atravessar essa crise juntos. Então, mais uma vez, senhor presidente, a minha indicação está aí à disposição para quem queira assinar. Foi assinada por mim, foi subscrita pela Claudinha, pelo Paulo Henrique, e cada vereador que quiser assinar, é ótimo, é bom para a Câmara, é bom para o Poder Legislativo. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Cristina Vicente. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, vereadora, toda a população tupaense. Eu gostaria de falar sobre o projeto de resolução número 2, que foi protocolado aqui pelo meu gabinete, que é uma resolução que complementa e regulamenta a homenagem ao Dia Internacional da Mulher. É uma resolução que já existe, mas que ela foi complementar. Nós pedimos que seja na segunda semana do mês de março realizada uma reunião solene em homenagem à mulher. Cada vereador pode fazer uma indicação de uma mulher tupaense para ser homenageada. Nos 2 dias subsequentes, esse projeto aqui, ele fala sobre essa sessão solene na quarta-feira. Na quinta e na sexta, seria feito a abertura de um fórum de discussão a respeito de temas relevantes para questões referentes às mulheres. Então, esse fórum, ele seria aberto para questões de trabalho, empreendedorismo, saúde da mulher, violência doméstica e todas as ações que são relativas ao universo feminino. Essa sessão, esse fórum, seria presidido somente por mulheres. É muito importante, senhores vereadores e vereadora, aqui que compartilha do mesmo gênero que eu, que seja dado voz às mulheres. Parece que é uma sessão comum, que vai acontecer uma vez por ano, mas nessa sessão nós podemos discutir várias questões referentes às questões pertinentes à mulher. E é muito importante que essa fala venha das próprias mulheres, para que se conheça esse universo, para que se conheça e se discuta problemas e que, se possível, consigamos sair com resoluções dentro desse fórum. Um outro tema que eu gostaria de falar rapidamente é que hoje se comemora o Dia Internacional da Água, que foi instituído em 1993 pela ONU, que é um recurso natural essencial para a vida de todos os seres vivos, não só a nossa, mas de toda a biosfera. E lembrar que hoje são mostradas pesquisas e documentos que falam que
uma em cada 4 cidades é encontrado agrotóxico na água que é utilizada para abastecer as cidades. Esses agrotóxicos, eles podem ser cancerígenos, eles podem ser causadores de disfunções endócrinas e várias outras coisas. Lembrando que o uso indiscriminado de agrotóxico nas plantações, ele causa essas doenças e causa outras doenças mais. Tem pesquisas que dizem que até autismo é causado por agrotóxicos na água, porque essa mistura de agrotóxicos, ela se torna uma mistura perigosa dentro do organismo humano, e cada pessoa reage de uma maneira. Um tipo de agrotóxico, junto com outro tipo de agrotóxico, que é o que geralmente ocorre nas plantações. São vários tipos, são herbicidas, são fungicidas, todos os tipos de sida. Sida significa morte. Não há como retirar agrotóxico da água. Não é possível. E das amostras examinadas, 86% delas contam com agrotóxico. Então, somente 13% seria água potável para o consumo de todos os seres vivos, não só dos seres humanos. Então, eu queria deixar aqui um alerta para que esse dia seja um dia de reflexão, apesar de ser um dia que passa comumente. Nas escolas a gente faz muito trabalho com as crianças sobre a água, mas que isso é essencial à vida. E a gente precisa saber como fazer para mudar os nossos meios de produção para que eles valorizem a saúde, para que eles prezem pela saúde, e não pela morte, não pela doença, e não por outros fatores que atrapalham a vida de todos os seres vivos, né, do planeta. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Paulo Henrique de Andrade. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Presidente, demais vereadores aqui presentes, vou direto ao assunto. O que me traz aqui agora é falar um pouquinho dos projetos que deram entrada nessa casa hoje. Projetos importantes, projetos de expediente do próprio prefeito enviado aqui sobre a questão do refis, uma indicação minha, do vereador Ribeirão, subscrita pela vereadora Claudinha, que nós solicitamos lá no dia 16/2, lida no dia 22/2, para que o governo municipal, através do Caio e do vice-prefeito Renan, fizesse aqui, enviasse para essa casa o refis. Tão importante refinanciamento das dívidas municipais aqui para a nossa cidade. Ano de 2020 nós não tivemos, porque é ano eleitoral. Nós fomos acometidos aí por uma pandemia que realmente desestabilizou muitos comerciantes, muitos empresários, até mesmo a população que está aqui nos prestigiando, sabe como foi difícil o ano de 2020, e de 2021 não está sendo diferente. Então, nós, através dessa indicação, conversando com o JJ, com o Everton, com o Quilão, pedimos para que esse refis fosse feito realmente esse ano o quanto antes. Projeto assim protocolado nessa casa. A gente aqui parabeniza mais uma vez o próprio JJ, o Everton, o Caio, por esse projeto aqui. Vai ser tramitado e entendo que vai ser aprovado para o bem da nossa cidade. Também quero falar do projeto 7 de 2021, como o próprio vereador Ribeirão comentou. É um projeto de realmente que veio do ano passado, uma indicação do nobre vereador Charles dos Passos. Aqui eu mando um abraço aqui, que lá atrás foi procurado pelo senhor Nistarda, cobrando que essa taxa dos MEIs, os microempreendedor individual, não fosse cobrada novamente, como todo ano é feito, que ela fosse cessada de ser cobrada, uma coisa que é ilegal, né? E que lá atrás nós conversamos com o JJ, o Charles puxando a fila relacionado a isso, depois conversamos novamente, pedindo para o JJ que olhasse com carinho essa questão, até mesmo para que evite o processo jurídico, né, na justiça, e até mesmo o que traga uma dívida maior para o município de ter que retornar esse dinheiro com correção e com multa. Graças a Deus, através do trabalho do próprio vereador Ribeirão, que fez essa indicação, embasou ela de forma clara, né, de forma que mostra como tem que ser feito esse projeto.
aqui parabenizo mais uma vez. Parabenizo também o próprio vereador Marcos Gasparetto pelo trabalho junto com a sua bancada de estar trazendo esse assunto à tona, porque não é um assunto fácil, um assunto onde nós vamos ter que deixar de receber dinheiro através de impostos, que nesse caso é indevido, mas a gente sabe, numa situação como passa todas as prefeituras, não só de Tupã, deixar de ter receita é algo que tem que ser realmente muito bem planejado, e nós não podemos continuar cobrando algo indevido simplesmente por falta de gestão, e tenho certeza, com esse projeto aqui na casa, com os ajustes, se necessário, nós vamos aprovar essa lei. O que me traz também aqui, presidente, para concluir a minha fala, é falar também, como o próprio vereador Pastor Eliezer já explanou, o vereador Ribeirão, falar também da questão do comércio. O comércio abrir é fundamental. Outras cidades estão passando por dificuldades. Aqui, Tupã não é diferente disso. Nós trabalhamos com empresas de fotografia, com empresas que têm realmente, que são importantes aqui na cidade e que estão paradas. E o comércio também sofre com isso. E nós precisamos realmente reativar essa questão. Mais uma vez, um trabalho brilhante do nosso advogado, do jurídico da prefeitura, o JJ, conseguiu, né, realmente trazer esse trabalho novamente, conseguiu trazer essa questão novamente para que a população possa trabalhar. Isso é fundamental, presidente. A gente fica muito contente, feliz pelo trabalho. Nós gostaríamos somente que fosse revisto algumas coisas de final de semana, porque a gente entende que quando você diminui o tempo de trabalho das pessoas, você só acaba aglomerando novas pessoas, mais pessoas nos outros horários. Então, a gente viu aí sexta-feira como foi, a gente sabe que a situação da Santa Casa não é fácil, passamos por uma dificuldade em questões de leitos, mas o comércio em si não é o responsável por isso. Então, nós vamos estar falando com o JJ, solicitando para que haja um bom senso relacionado a esse tipo de atendimento, para que o decreto volte a ser como era. Pode falar, presidente. Acabou o tempo aqui, deu problema na campainha aqui, não está funcionando. Então desculpa, só para concluir então, presidente, eu peço, não sabia, mas a gente pede, eu tenho mais 2 minutos ainda como líder, então só para concluir, então peço novamente que a prefeitura, através do jurídico, através da Secretaria de Saúde, reveja alguns horários, que volte a ser como era o decreto anteriormente, que não seja somente das 10 às 18 horas, mas que a gente possa sim, que os restaurantes possam sim trabalhar após as 18 até as 22 horas, como era antigamente, ou 23 horas, para que a gente tenha realmente também, que esses empresários também sejam contemplados com essa questão dessa liminar que nós conseguimos no Estado. Volta a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Renatinho da Garagem. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, o povo tupanense que nos assiste, muito boa noite. Quero falar um pouquinho de uma indicação que eu fiz escrita junto com o Alexandre Scobati para o nosso deputado Mota, para pedir solicitando as gestões junto ao Ministério da Saúde, com o objetivo de viabilizar, junto àquela pasta, a destinação de respiradores de UTI e respiradores de transporte, a serem integrados à estrutura de atendimento a pacientes de Covid na Santa Casa de Misericórdia de Tupã. Então, a gente fez esse ofício, esse pedido junto com o deputado Mota, para o Ministério da Saúde, que envie esses respiradores para a Santa Casa, que é onde a gente vai estar necessitando desses respiradores, tanto no de UTI e respiradores de transporte. Também quero falar um pouquinho, parabenizar ao senhor prefeito Caiaoque, ao vice-prefeito Renan Pontelli, ao JJ, a toda a equipe do que está junto aí no Covid, que com a graça de Deus, com esse recurso que nós obtivemos aí através do JJ, o comércio vai ser reaberto.
onde a gente pode observar que nós precisamos trabalhar, os comerciantes estão desesperados para pagar suas contas, honrar seus compromissos, seus aluguéis, a água, a energia não para, como eu já falei semana passada, os funcionários têm que receber e fica difícil o comércio fechado. Então quero parabenizar ao senhor prefeito Caiaoque, ao senhor vice-prefeito Renan Pontelli, ao JJ, o meu muito obrigado. Nós, comerciantes, agradecemos de coração pelo que vocês venham fazendo pela nossa cidade, pelo nosso comércio. Na parte do Covid, de todo o afinco, junto ali na Santa Casa, prestando todo o suporte para que seja feito todo o suporte ali na área do Covid, junto à Santa Casa com o Laércio. Também quero deixar aqui frisado os 2 projetos que o prefeito mandou para nós, que é para o bem da nossa população, que é o Refis e para que não seja cobrado mais os tributos do MEI, né? Microempreendedor. Quero deixar desde já o meu muito obrigado, que o prefeito, o Renan, está fazendo a sua parte, os nobres vereadores aqui, nós da casa, estamos fazendo a nossa parte como vereador para ajudar o nosso povo tupanense, que necessita cada dia mais. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Dá uma parte, vereador? Sim? Dá uma parte. Só para complementar o seu raciocínio sobre a indicação que nós fizemos aí, junto à bancada do PL, e eu estive em contato com o deputado Luiz Carlos Mota hoje, e o pedido de respiradores já está na mão do ministro da Saúde. Então eu creio que, se Deus quiser, em próximos dias nós vamos receber uma boa notícia. E mais uma vez aí, obrigado pela parceria. Gostaria de fazer uso da palavra. Pastor Eliezer, primeiro secretário, linha presidente, segundo secretário, boa noite, companheiros nobres pares. Questão de justiça, eu gostaria de deixar registrado aqui que o trabalho foi aí desse projeto de lei número 7, tem, apesar do o sargento Nistarda sempre procurou na legislatura passada todos os vereadores, também quando eu assumi a Secretaria de Desenvolvimento, ele foi me procurar, pois como secretário, e o trabalho que foi desenvolvido junto com a Secretaria de Desenvolvimento, o Ryan Buch, que é o diretor da Sala do Empreendedor, juntamente com o Gerson da Tributação, que fizeram esse trabalho. Eu gostaria de deixar registrado aos nossos servidores municipais esse trabalho que foi executado para estar beneficiando os nossos pequenos empresários da nossa cidade, os MEIs, e também aí o JJ, o Wilson Filho, secretário, que deram continuidade junto à secretaria, também o secretário Newton Takahara. E também gostaria de estar anunciando a liberação de um recurso de 1.060.000 da deputada Carla Morando para aquisição de um novo equipamento de tomografia para a Santa Casa de Tupã. Gostaria de agradecer ao governo do estado de São Paulo, o governador João Dória, que estive há um mês retrasado, lá no início de fevereiro, para solicitar essa liberação, que é um dos principais equipamentos para estar identificando o Covid na Santa Casa. Esse recurso já foi liberado, está na Santa Casa e já está fazendo o processo de compra. Então, gostaria de deixar registrado isso aí. Muito obrigado. Não havendo mais vereadores inscritos, declaro encerrado o expediente e iniciamos a ordem do dia. Solicita ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes da pauta. Senhor presidente, o primeiro projeto constante da pauta é o projeto de resolução 1/2021, de autoria do vereador Alexandre Scombate, constitui comissão parlamentar especial para acompanhar
o processo de aquisição e distribuição de imunizantes contra a Covid-19 no âmbito do município de Tupã. Em única discussão, o projeto de resolução 1/2021, de autoria do vereador Alexandre Escobate. Senhor presidente, é pela discussão. Pela discussão, vereador Alexandre Escobate. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, já feito os cumprimentos de praxe, como esta Câmara autorizou recentemente a Prefeitura aderir ao consórcio que está sendo firmado por municípios de todo o país para comprar vacinas contra a Covid-19, resolvemos, para garantir total transparência e dar valor, apoio para se agilizar esse processo, propor a criação desta comissão parlamentar. Com a CPE, o Legislativo vai seguir de perto, auxiliando sempre que necessário todo o processo de compra e distribuição de vacinas, caso haja problemas com o Plano Nacional de Imunização. Só salientar aí também, senhor presidente, que o Supremo Tribunal Federal também já autorizou estados e municípios a se comprarem vacina, isso caso não seja cumprido o PNI. Então, a ciência, senhor presidente, já comprovou que a vacinação é o meio mais eficaz de vencer esta pandemia. Somente com a vacinação em massa vai ser possível retomar com segurança a atividade econômica. Nosso papel com a criação dessa CPE vai ser o de garantir que em Tupã a vacina chegue a todos. Então, gostaria aqui, senhor presidente, de pedir a aprovação de todos. Volto a palavra. Continua em discussão o projeto de resolução 1/2021, de autoria do vereador Alexandre Escobate. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. O segundo projeto constante na pauta é o projeto de lei 17/2021, de autoria do prefeito municipal, acrescenta e altera dispositivo da lei local 4.285 de 2007, que dispõe sobre a criação e o funcionamento do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do Fundeb e da outras providências. Em primeira discussão, o projeto de lei 17/2021, de autoria do prefeito municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Não havendo mais expedientes a serem analisados na ordem do dia, declaramos as mesmas encerradas e iniciada a explicação pessoal. Com a palavra, pastor Eliezer. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente. Já fiz os cumprimentos aí de praxe. Eu quero falar sobre alguns assuntos. E primeiro, quero expressar aqui os meus sentimentos, as minhas condolências ao deputado pastor Jefferson Campos, pela passagem aí de seu pai, pastor Zarias, aos 82 anos de idade, partiu, como nós costumamos dizer, partiu para a glória, deixando o âmbito terreno e foi morar no âmbito espiritual. Pastor Zarias superintendente na cidade de Sorocaba, um homem muito íntegro, um homem que ensinou os seus filhos, tem os seus filhos como o pastor Jefferson Campos, e muitos anos no ministério, formou vários pastores e foi um pastor exemplar. Podemos dizer que morreu em cima do púlpito, pregando o evangelho
e não se aposentou aí do ministério. O ministério, a gente sempre diz que do ministério a gente não se aposenta, né? A gente morre pastor, a gente morre cumprindo a missão que Deus nos deu. Então, expressamos aí os nossos mais sinceros sentimentos ao deputado Jefferson Campos e toda a sua família, e a igreja também do Evangelho Quadrangular, do pastor Zarias, que com certeza estão muito, assim, triste, porque ele ficou muitos anos nessa mesma igreja que ele era pastor agora por último. Quero também, senhor presidente, reconhecer o trabalho da Secretaria de Saúde, na pessoa do Dr. Miguel, uma das secretarias que nós temos visto trabalhar de uma forma muito intensa nas nossas cidades, uma secretaria que trabalha incansavelmente. Queria parabenizar a Josi, queria parabenizar o Robson e toda a equipe da saúde que tem trabalhado na vacinação, que tem trabalhado incansavelmente. Agora nós temos um outro problema chegando, que é a questão da dengue, senhor presidente. E nós temos visto, eu já recebi a visita na minha casa da equipe fiscalizadora da saúde para poder controlar a questão da dengue. Então, é uma secretaria que tem muito trabalho, né? A questão das zoonoses, são tantas doenças hoje que precisa ser controlada, e nós vemos, então, a Secretaria de Saúde trabalhando assim, colocando a sua equipe, e realmente, como diz o ditado, dando sangue, né, para controlar a saúde da nossa população. Eu tenho observado também, senhor presidente, falando nisso, eu tenho andado pela cidade e tenho observado, depois das chuvas que nós tivemos, agora estamos saindo dos períodos, do período, né, de chuva, e o matagal tomou conta da cidade. Mas eu tenho observado o trabalho da Secretaria de Meio Ambiente também. Quero parabenizar o secretário, conhecido como Zé Vinagre, toda a sua equipe da Secretaria, que está fazendo todo o trabalho de roçagem da cidade, até em lotes particulares. Com certeza, depois a conta vai para o proprietário, mas é importante que seja feita a limpeza, independente se o terreno é da prefeitura ou não. Nós precisamos limpar a cidade, porque a dengue, Marília já está com um problema sério, né, com mais de 500 casos de dengue, e nós precisamos cuidar da nossa cidade. Eu tenho visto, então, já a Secretaria de Meio Ambiente trabalhando, fazendo a limpeza, a roçagem dos terrenos aí, baldios da nossa cidade. Então, nós precisamos enaltecer, reconhecer essas secretarias que têm trabalhado, e isso é importante. Nós vemos que a prefeitura, com seus outros departamentos, trabalhando, e com certeza nós vamos poder estar mais tranquilo com as questões das doenças da nossa cidade. Seria isso, senhor presidente, agradeço e volta a palavra. Com a palavra, vereador Marcos Gasparetta. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Boa noite, presidente, aos vereadores. Eu fiz uma indicação ao secretário de Planejamento, o Valentim Sérgio Avizete, que fazia uma manutenção nas Bocas de Lobos, na rua João Capioto. É o conjunto habitacional Eduardo Rebeuço Carvalho. Lá, gente, a situação é crítica. Chegou a água que desce da João Capioto lá em cima, chega naquela Coab, chega a subir 1 metro de altura. Várias casas que eu visitei lá, o pessoal fez até mureta nas portas para não entrar água dentro das casas. E o córrego Afonso 13 passa perto ali. Peço agora a compreensão do prefeito, do Valentim, que faça essa manutenção, essa obra naquele local, que a situação é muito crítica. Conto aí com o Valentim ver e vai fiscalizar aquele ambiente, aquele lugar. Tem várias fotos e isso já faz anos que tem esse problema. Antigamente era na rua de cima da João Capioto. Quando fez aquela rua, desceu toda a água para essa Coab. Só isso, obrigado, presidente, a todos. Ninguém mais querendo fazer. Com a palavra, Renatinho da Garagem. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Pessoal, já fiz meus cumprimentos.
Eu queria só dar um recadinho para os comerciantes e para a população tupanense, que eu queria deixar frisado o seguinte: tenho certeza que o comércio vai fazer a sua parte, usando máscaras, álcool em gel, 30% da capacidade dentro do comércio. E eu quero avisar as pessoas que fazem festas, final de semana aí, em chácaras clandestinas, se encontram, façam essas aglomerações aí. A fiscalização vai estar em cima, vai dar multa, que a coisa está séria, não é brincadeira. A gente conseguiu o recurso para o comércio abrir. E se nós, a população, não fizer a nossa parte, vai complicar. Então, cada um fazendo a sua parte, cada um não se aglomerando, no comércio, a gente se cuidando, usando as máscaras, o álcool em gel, a porcentagem que é cabível no seu comércio, e não tendo festas clandestinas, que é o que está acontecendo, que a maioria das vezes está acontecendo isso daí, como já teve em Cachoeira esses dias atrás aí, e muitas outras. Quero parabenizar o Robson, a Josi e toda a equipe ali, que eles vão estar em cima e vai multar. Não é brincadeira, a coisa é séria. Vamos fazer a parte de cada um. Tá bom, meus queridos? Meu muito obrigado e uma boa noite. Com a palavra, vereador Paulo Henrique. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para o uso da palavra. Presidente, demais vereadores, o que me traz aqui é falar um pouquinho da indicação que nós fizemos hoje, uma indicação que a gente pede para o prefeito Kayaok, número 109 de 2021, para que ele faça a mesma coisa que ele fez o ano passado, onde ele prorrogou a primeira parcela de quem não pagou, tanto à vista quanto também a parcela a prazo do IPTU e também do ISS, do Imposto sobre Serviço aqui da nossa cidade. A gente sabe que nós estamos passando por essa dificuldade, a gente vê o trabalho do próprio prefeito Caio, junto com o Dr. Miguel, junto com o secretário jurídico JJ, com o Quilão e também o Everton. A gente sabe da dificuldade, mas a gente tem que também colocar a mão na consciência e ver como está a situação hoje do comércio, dos empresários e da população. A gente solicita simplesmente que ele prorrogue e passe para o dia 25 de abril, para que a população que às vezes perdeu lá atrás, porque estava com a prefeitura fechada, ou porque o comércio estava fechado, que dê novamente a possibilidade para que a população que perdeu a data de pagar o seu IPTU em dia, que possa pagar dia 25 de abril, sem ter multas, sem ter juros, e que a gente possa, de uma maneira, trazer essa opção para a população. Provavelmente a gente vai estar falando com o secretário jurídico, com o Quilão essa semana, solicitando que isso ocorra e que a gente possa também trazer para a população mais essa vitória. Não só a vitória de deixar o comércio aberto, não só a vitória de termos hoje um refis aqui na casa, também o projeto dos micros empreendedores individuais, que é uma taxa que faz anos que é cobrada e não deveria ser. Hoje também peço também para o prefeito que possa prorrogar, como foi feito anteriormente no ano passado, que ele repita essa boa ação que foi feita esse ano também de 2021. Eu volto a palavra, presidente. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra em explicação pessoal e concluída a votação dos projetos que contava da pauta e nos artigos 157 do Regimento Interno, convocamos uma sessão extraordinária a ser realizado logo após o término desta, para apreciarmos em segunda discussão o projeto de lei 17 de 2021. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Havendo o quórum regimental sobre a proteção de Deus, damos início à presente sessão extraordinária. Convido o senhor vereador Israel Tutu a fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, nobres pares, vereadoras, população que nos prestigia até o momento, farei uma citação bíblica regimental no livro de 1 João,
capítulo 4, versículo 4. Meus filhos, vocês são de Deus e têm derrotado os falsos profetas, porque o Espírito de Deus que está em vocês é mais forte do que o Espírito que estão naqueles que pertencem ao mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Solicita ao secretário que proceda à leitura dos projetos constantes da pauta. Projeto de Lei 17/2021, de autoria do Prefeito Municipal. Acrescenta e altera dispositivos da Lei Local 4.285 de 2007, que dispõe sobre a criação e o funcionamento do Conselho Municipal de Acompanhamento e Combate e Controle do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho do Fundeb e da outras providências. Em segunda discussão, projeto de lei 17/2021, de autoria do Prefeito Municipal. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovados por todos. Concluída a votação que constava da pauta, renovamos nossos agradecimentos a Deus por sua constante proteção, aos senhores vereadores e funcionários pela colaboração, ao público por haver prestigiado os trabalhos através da TV Câmara e da internet, e damos por encerrada a sessão extraordinária. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus abençoe e ilumine a nossa cidade. Boa semana a todos.